Olá, tudo bem? Que tal aprendermos hoje um pouco mais sobre a internet das coisas? É um assunto bem legal, vocês vão gostar. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Marcos Vinícius e estarei dividindo esta apresentação com meu colega de turma Ivo Oliveira. Nós somos estudantes do curso de Sistemas de Informação da Faculdade La Salle, que fica em Manaus, no estado do Amazonas. Este material refere-se à disciplina de dispositivos móveis e está sob orientação do professor Jander Valente. Então é isso, vamos ao assunto? Bom, primeiramente vou falar para você um pouco sobre a origem da internet. Sem dúvida, a internet tem revolucionado o mundo dos computadores e da comunicação como nenhuma outra invenção até hoje foi capaz de fazer. Tudo isso teve início lá em 1962, justamente no período da Guerra Fria, onde o comunismo fazia grande oposição e força aos Estados Unidos. Assim, os americanos, para se proteger, resolveram criar uma rede de comunicação militar que fosse forte o bastante para resistir a um ataque nuclear. Ou seja, mesmo que o inimigo destruísse os meios convencionais de telecomunicações, eles continuariam em comunicação. Então, desde lá, a internet passou a ter grande importância não só no meio militar, como também no meio de comunicação acadêmico. A partir daí, os alunos e professores passaram a trocar ideias e faziam novas descobertas pelas linhas de rede mundial. Então, legal, né, saber que a internet já faz parte da vida humana há muitos anos? É interessante que para se utilizar a internet era preciso de computador. Mas aí surge a dúvida, quando surgiu o primeiro computador? Então, o computador ele teve dois marcos importantes. O primeiro foi na Segunda Guerra Mundial, quando realmente nasceu o computador atual, que podemos considerar como computadores atuais. Foi a Marinha Americana, em conjunto com a Universidade de Harvard, que desenvolveu o computador, que foi chamado de Harvard Mark I. Mas o primeiro computador realmente era um computador eletromecânico que foi construído por um engenheiro alemão chamado Konrad Zuse em 1936. Esse engenheiro construiu esse computador a partir de relés que executavam os cálculos e dados lidos em fitas perfuradas, assim como você vê nas imagens. E esse computador foi chamado de Z1. E então, Zuse, achando que tinha descoberto algo magnífico e realmente descobriu, ele tentou vender o computador ao governo alemão. Porém, o governo alemão desprezou a oferta, já que o computador não poderia auxiliar no esforço de guerra. E então, por conta disso, os projetos de Zuse ficaram parados durante a guerra, dando chance aos americanos de desenvolver seus computadores. Legal! Bem louco! Empolgante! E então, desde o surgimento do primeiro computador, essa máquina vem sendo aprimorada cada vez mais, tendo capacidade de processamento cada vez maior. E quando falamos em processamentos, não podemos deixar de falar da Lei de Moore. O que é a Lei de Moore e quando essa lei surgiu? Bom, a Lei de Moore surgiu em 1965 através de um conceito estabelecido por Gordon R. Moore. Essa lei dizia que o poder de processamento dos computadores, levando em consideração que devemos entender que a palavra computador está sendo tratada como a informática em geral, certo, pessoal? E não como computadores domésticos. E então, voltando à lei, ela dizia que esse processamento dos computadores dobrariam a cada 18 meses. Interessante, não? Claro, conto sim. Veja só. Se formos analisar, até hoje essa lei tem sido válida. Só não se pode dizer que ela vai se perpetuar por muito mais tempo, mas ainda é considerada válida, haja vista a capacidade de processamento do computador mais veloz do mundo atualmente,
que é o computador da China, conhecido como Sunway Tai-Hou-Lite. Se formos comparar a sua capacidade com o de computador normal, podemos dizer que este supercomputador chinês é 20 milhões de vezes mais rápido que uma máquina com um processador Intel Core i7. Tudo isso porque este supercomputador tem mais de 10 milhões de núcleos em seus processadores. É como se ele consumisse 1 milhão de desktops. Então é isso, galera. Até aqui, nós aprendemos um pouco sobre a história da internet, a história do computador e um pouco sobre a lei de Moore. E aí, você está gostando? Tá sendo bem divertido, tem muita coisa legal. Pois ainda não acabou. Agora, nós iremos falar um pouco sobre a história da internet das coisas, que é o nosso assunto. Vamos lá? Para que possamos compreender mais um pouco sobre a internet das coisas, é preciso que saibamos sobre ubiquidade, a qual assunto nosso amigo Ivo Oliveira irá falar agora. Ubiquidade. De onde surgiu ubiquidade? Como está crescendo? O conceito da computação ubíqua foi criada por Mark Weiss, um cientista da Xerox. Em 1991, por meio do seu artigo O Computador do Século XXI, neste artigo, Weiss imaginou como quaisquer objetos com capacidade computacionais poderia integrar-se entre si de forma oculta no ambiente para facilitar na realização das tarefas diárias. Com a evolução constante das tecnologias computacionais, das telecomunicações e das diferentes formas de conectividade, a sociedade fica mais dependente dos dispositivos computacionais que surgem para facilitar as tarefas do nosso dia a dia, sejam elas pessoas ou organização. O caminho para a computação ubíqua tem avançado muito nos últimos anos. As previsões de Weiss têm se concretizado, quase que como uma profecia. No futuro, não serão somente os smartphones, tablets, computadores, televisores ou e-book que estarão integrados, mas também vários outros dispositivos que não são tecnológicos. Por exemplo, cadeira, mesa, canetas, geladeiras, agendas e outros que serão interligados e adaptados de acordo com as necessidades de cada pessoa. IoT, Internet das Coisas. O principal objetivo é ofertar intercomunicação dos objetos entre si, trocando informações sobre status, localização, funcionalidade e problemas. Os algoritmos serão responsáveis por processar essas informações e gerar uma grande quantidade de dados que serão armazenados em potentes servidores na nuvem. Falando de IoT como realidade, podemos citar os tênis inteligentes que se comunicam com um aplicativo nos smartphones e publicam o seu itinerário durante uma corrida ou caminhada matinal. A internet das coisas deriva da computação ubíqua, quando homens e máquinas convivem pacificamente. Quando o cientista da computação norte-americano Mark Weiss, dito como pai da computação ubíqua, cunhou a frase: as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem, se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até se tornarem indistinguíveis. Na década de 1990, desenvolveu-se a forma de conectar objetos e em 1999, o pesquisador britânico Kevin Ashton sugeriu o termo Internet das Coisas em um artigo intitulado A Coisa da Internet das Coisas. Eu entendi a referência. Olá,
Sou eu, Marcos, e estou de volta porque preciso falar algo para vocês, que é dúvida de muita gente. As pessoas se perguntam: será que a miniaturização tem relação com o crescimento da internet das coisas? Eu respondo para vocês: tem sim, e muita. Bom, é fato que a adoção generalizada da internet das coisas ainda vai levar um pouquinho de tempo, mas o prazo deste cronograma está diminuindo cada vez mais graças à melhoria das tecnologias subjacentes, como os sensores em miniatura, por exemplo, os de baixo custo, redes sem fio avançadas e uma explosão de dispositivos móveis. Segundo o analista de indústria McKinsey, a internet das coisas tem o potencial de criar um impacto econômico de 2,7 a 6,2 trilhões de dólares por ano em 2025. Tudo isso porque as técnicas de fabricação de miniaturização e de altos volumes tornam possíveis instalar sensores em até mesmo dispositivos bem menores. Por exemplo, um aparelho pode ter um único chip que inclui um sensor de posicionamento, um termômetro e um detector de movimento ao mesmo tempo. Finalmente, a difusão de redes de dados de alta velocidade sem fio está ampliando a área de cobertura da internet móvel, ajudando a pavimentar o caminho para maiores utilizações das internet das coisas. Legal, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Economia digital. A economia digital já faz parte do nosso dia a dia, seja através das compras online, quando pagamos uma conta pelo Internet Bank ou quando pedimos um carro pelo Uber. O mesmo vale os negócios, e sua empresa precisa entender os novos valores de mercado que essa nova economia está gerando, pois no futuro todas as empresas e clientes serão cada vez mais sócias, móveis e conectadas. A revolução digital trouxe benefícios imediatos para as pessoas particulares. Ficou mais simples, fácil e confortável o dar e receber informações, assim como também surgiram produtos digitais gratuitos e novas formas de lazer. Além disso, graças a ela, vive-se numa sensação de aprofundamento das relações sociais e percebe-se um sentido de comunidade mundial com a revolução da informação ou revolução da tecnologia. A internet exerce uma forte influência no negócio. A revolução tecnológica tem provocado várias mudanças no nosso cotidiano e no nosso ambiente de negócio. A internet está se tornando a principal mídia da economia digital e vem exercendo forte impacto na vida das pessoas e da empresa. Vocês sabiam que a internet das coisas pode estar presente em diversas áreas do nosso cotidiano? Sim, mas o que poderia mudar com ela aplicada na área industrial, por exemplo? Bom, hoje podemos considerar que estamos vivendo agora a era da indústria 4.0, considerada também como a quarta revolução. Tudo isso devido à implementação da chamada Internet das Coisas nas indústrias, ou seja, o uso de dispositivos inteligentes capazes de se comunicar entre eles para o desenvolvimento do setor. Quando falamos em Indústria 4.0, estamos falando da IoT aplicada ao processo de fabricação, de forma a possibilitar que as máquinas se comuniquem, otimizando assim o processo produtivo, que passa a depender menos de pessoas e aumenta a segurança dos funcionários, uma vez que os mesmos terão pouco ou nenhum contato com a máquina. Além de possibilitar o ganho de tempo e economia de dinheiro na vida das pessoas, a implementação da internet das coisas agrega valor aos produtos das indústrias, permitindo assim um aumento do preço e da margem de lucro dessas empresas.
O mais interessante é que a indústria percebeu que o cliente tem buscado este valor agregado e está disposto a pagar por ele. Neste momento, é isto que tem diferenciado um produto do outro. A internet das coisas será o maior mercado de tecnologia até 2020. Já somos mais de 2 bilhões de internautas no mundo, gerando 40% mais dados por ano, podendo chegar a 40 trilhões de gigabytes e 50 bilhões de dispositivos conectados até 2020. Então é isso, chegamos ao fim. Eu espero muito que você tenha entendido tudo que foi mostrado aqui. Obrigado. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar.